Olá, criançada, boa tarde. Vocês estão todos bem? Se Deus quiser, eu espero que estejam, né? Vejam só, meninada. Hoje a nossa aula é no livro de ciências. Peguem o livro, abram na página 40, tá certo? Onde a gente vai estudar aí, né, o texto que vai falar de flor a fruto. Ou seja, como é que as plantas elas se reproduzem, né? Então vocês vão pegar esse texto que tem aí na página 40, vão fazer uma leitura, tá certo, dela. E vão observar que as plantas, que são no caso as flores em especial, né, que é uma das partes da planta, né, que lembrando que a planta ela vem formada por várias partes. E dentre elas nós temos a flor. E aí a flor, existe nela duas partes conhecidas, né, que é a parte masculina e a parte feminina. Então tem algumas flores que só tem uma das partes, né? Ou a masculina ou então a parte feminina. Já tem outros tipos de flores que vai possuir as duas partes. Tá certo? Aí como é que acontece a reprodução? Vocês vão olhar que aí no texto vai fazer o quê? Vai dizer que é na parte masculina, né, que é na estrutura masculina, são produzidos grão de pólen. É um pozinho, né, que a gente costuma dizer que existe nas flores. E como é que esse pó vai então para a parte feminina? A parte feminina da flor, né? Claro. Então, como é que esse polo vai para a parte feminina? Ela vai muitas vezes através do vento, né? Quando o vento leva de uma flor para outra, né? Ou então através dos insetos, das abelhas ou de outros animais. Tá certo que leva de uma planta para outra. Então é por isso que é importante a existência dos animais, e principalmente dos insetos aí, né? E aí o que é que vai ocorrer? É quando o grão de pólen ele se encontra, né, com a estrutura feminina, é aí onde existe a reprodução de certas plantas. E a partir de então, a planta se transforma em pétalas. E essas pétalas vai cair, né? E algumas de suas partes femininas começam a se desenvolver e a gerar então os frutos. Tá certo? Os frutos, muitos deles, contêm sementes. E o que é que acontece com as sementes? As sementes são os embriões das novas plantas, ou seja, é a partir da semente que quando a gente costuma muitas vezes até plantar, né? Começa a surgir outras novas plantas. Né? É uma das formas de existir, como é que se diz? A se desenvolver nova planta daquela espécie. E com isso acontece de surgir essas novas plantas. Vocês vão olhar aí nesses desenhos ao lado, nessa página 40, tá certo? Como é que iniciou tudo. Veja que lá no início, na primeira imagem, vem a estrutura, né? Onde da flor, onde nela contém a parte masculina e a parte feminina. Vocês vão ver que a parte feminina é um grãozinho bem miudinho, né? Enquanto a estrutura masculina era bem maior, né? Que é onde vai existir o pólen, que é um pozinho que existe nas flores, que esse pó, né, é levado de uma flor para outra, que pode ser levada através dos pássaros, de animais, de outros animais voadores, né? Ou através até do vento. Depois disso vai haver a germinação e por fim aí vocês vão olhar que gerou um fruto aí, né? Que esse fruto aí ele é parecido então com, eu acredito que seja um maracujá. Ok? Então vocês leiam esse texto com bastante atenção. Após lerem, vocês irão para as atividades. São atividades fáceis de fazerem, tá certo? A atividade 1 é só para vocês olharem aí qual é a estrutura, qual é a flor que só tem a parte feminina. Aí vamos botar a letrinha A, B ou C lá embaixo, tá certo? Que são todas aí, vocês vão ver de alguns tipos de plantas, né? Uns que tem só a parte masculina, qual é o que tem as duas partes, ok? Já na segunda questão, vocês irão olhar na planta aí, vão apontar, né, uma setinha e mostrar em cada uma delas qual é a parte masculina e qual é a parte feminina em cada uma dessas flores, tá certo? Na terceira questão, vocês vão apenas, né, escrever aí a resposta que vocês vão dar a cada criança dessa. Cada criança está fazendo uma pergunta e vocês irão buscar responder a essas perguntas deles.
Na quarta questão, são todas atividades fáceis, né? Vocês estão olhando que é bem fácil. Na quarta questão, vocês irão, primeiro, né, mostrar qual é aí, numerar de 1 até 4, né? Qual é a sequência correta, onde vai ter primeiro parte feminina e masculina e assim por diante, até gerar o fruto, ok? E aí depois também vão completar aí com essas palavras que estão em destaque, na questão 4. Na questão 5, vocês vão ver também qual é a sequência correta aí da germinação de uma vagem, né, de feijão, não é isso? Então vocês vão ver qual é a sequência correta. Como é que eu posso numerar de 1, 2 e 3? Entre 1, 2 e 3. Qual é a sequência? Quem vem primeiro? E depois aí vocês vão observar essas plantas, essas frutas que tem logo abaixo, né? E indicar com seta quem é a casca da planta, da fruta, quem é a polpa, que a polpa é o que a gente costuma muitas vezes até comer, né? E quem são as sementes, conforme está mostrando aí também na goiaba, né? Vocês irão fazer essa mesma coisa nas demais frutas que tem aí, que é o pêssego, o abacate, a melancia e uma vagem de feijão. Tá certo? Por hoje é só isso. E uma boa tarde. Fiquem com Deus e se cuidem.